Vamos para os Estados Unidos. Faz tempo que a gente não fala dos Estados Unidos, né? Tarifaço, Donald Trump. A gente estava mergulhado nessa história do julgamento do Bolsonaro, mas no abre do julgamento o próprio Alexandre de Moraes lembrou, né, da pressão dos Estados Unidos e diz que eles não vão ficar se sentindo pressionados e não vão ter medo, né, da pressão, inclusive externa, querendo se referir justamente a Donald Trump. Vamos viajar para Washington, ela já está conosco, Mariana Sanches, aqui. Ai, que linda, ela está na rua com cabelos ao vento, chiquérrima. Olá, Mari, bom dia. Bom dia, Fabíola, Josias, Sakamoto, a nossa querida audiência, saudades de vocês. E cabelos ao vento aqui nas cercanias da Casa Branca, viu, Fabíola? Ah, interessante. Aliás, Mari, queria muito saber qual é a repercussão aí nos Estados Unidos do julgamento que está em andamento aqui de Jair Bolsonaro. Pois é, Fabíola, eu até escrevia esses dias na coluna que com o julgamento do Jair Bolsonaro, o Washington virou o destino de uma espécie de romaria de grupos pró e anti-sanções. Virou, digamos assim, um centro de pressão sobre a Casa Branca, a administração Trump, um cabo de guerra entre aqueles que tentam aliviar as tarifas que já estão em vigor aí de 50%, começaram, né? A gente relembra dia 6 de agosto, embora haja uma lista de exceções, enfim, atinge aí mais da metade das exportações brasileiras aqui para os Estados Unidos. E do outro lado, a gente tem o pessoal da campanha, os bolsonaristas radicados aqui, estamos falando do deputado federal Eduardo Bolsonaro, do comentarista político Paulo Figueiredo, que também estão na cidade, no sentido contrário. Inclusive, eu estou aqui pertinho da Casa Branca, porque eu conversava agora há poucos instantes com esses dois grupos, tanto com o Eduardo quanto com os empresários. Aliás, eles acabaram de se encontrar, na verdade, porque o grupo empresarial da pesca, Fabíola, extremamente afetado, a exportação da tilápia, aqui os Estados Unidos são praticamente, né, o único comprador deles, o comprador principal, são quase 20 mil empregos em risco aí. Eles conversaram com o Eduardo hoje cedo para pedir ajuda, pedir algum jeito de destravar essa negociação de entrar na lista de exceções. E o que eles ouviram do deputado é que deveriam pressionar em Brasília, porque sem anistia não vai haver alívio do tarifaço. Foi isso que o deputado falou. Aliás, Fabíola, isso relembra a gente de uma reportagem que eu trouxe ontem, um furo de reportagem nosso também, sobre uma reunião no Departamento de Estado do presidente da Confederação Nacional da Indústria, do CEO da ANCHAM, que é a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Ambos estiveram na sede do Departamento de Estado aqui, e os americanos me contaram, os diplomatas americanos me disseram que ouviram do governo Trump, esses empresários brasileiros ouviram do governo Trump que eles devem fazer lobby em Brasília, não em Washington. Então, está muito difícil. Inclusive, ontem o Ricardo Alban, que é o presidente da CNI, admitiu que no curtíssimo prazo, como ele disse, não existe perspectiva de alívio das tarifas e chegou, inclusive, a se posicionar a favor da aprovação da anistia no Congresso, viu, Fabíola? Essa pauta aí vai ganhando aparente adesão aqui dos empresários da CNI, embora não seja uma unanimidade entre eles. Agora, a perspectiva, Fabíola, é que, e isso tem nos dito fontes aqui do governo Trump, é que conforme o julgamento se desenrole aí no Brasil, novas medidas sejam tomadas. E hoje, as mais prováveis, Fabíola, até o fim da semana que vem, quando acaba o julgamento, é uma nova rodada de cassação de vistos de autoridades brasileiras, a possibilidade de um aumento da tarifa atual e a possibilidade de que a mulher do ministro Alexandre de Moraes seja incluída na sanção Magnitsky, que já atinge o ministro desde o dia 30 de julho, Fabíola. Nossa, então muito forte, a repercussão tá grande aí, pelo que você está falando, dois caminhos. Primeiro, a insistência da anistia aqui no Brasil, então, articulado com os bolsonaristas que estão em Brasília, eles querem pressionar para essa anistia aqui no Brasil. E outra, mais sanções ao Brasil. São esses dois caminhos que você ouviu, inclusive, de Eduardo Bolsonaro, é isso? Exatamente isso. Eu ouvi não apenas do Eduardo, como dos empresários que estão aqui e dos próprios americanos, viu, Fabíola?
me chama a atenção que nas últimas semanas começou a entrar no vocabulário das fontes aqui do governo Trump, com quem eu converso, expressões como PEC da blindagem, PEC da anistia. O Congresso brasileiro está agora analisando, o Mota vai botar para votar a anistia. Quer dizer, eles estão acompanhando no detalhe esse processo de possível alívio aí a uma pena de condenação sobre o Bolsonaro, que, aliás, a própria Casa Branca acha provável. Agora, deve ser a primeira vez, Fabiola, na história do Brasil, que a Casa Branca assiste em tempo real um julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? E a gente está acompanhando que a repercussão disso também tem acontecido em tempo real e que na semana que vem é muito provável, então, que a gente volte aqui para contar para vocês que novas punições serão colocadas no Brasil, porque até agora não há sinal algum de distensão, Fabiola. Agora, para a população em si, não tem muito impacto, né, Mari, pelo que você vê aí, né? Porque, por exemplo, desde quando foi anunciado o tarifaço, a gente já conversou aqui muito da pressão que os americanos poderiam fazer a Donald Trump pelos prejuízos, principalmente os consumidores, né? Os prejuízos que os americanos estão tendo, quer dizer, com custos maiores em relação a alguns produtos, que eles poderiam pressionar Donald Trump para que ele reduza ou elimine essas tarifas ao Brasil. Isso está acontecendo, Mari? Como é que tem sido a percepção dos americanos desse tarifaço de Donald Trump? Na prática, Fabiola, com 50% de tarifa sobre uma série de produtos brasileiros, como a carne e o café, isso representa já um embargo ao produtor brasileiro, é uma tarifa muito alta. O produto perde totalmente a competitividade. Então, isso significa que, se essa tarifa for aumentada de 50% para 100%, digamos que o efeito é mais simbólico do que econômico e prático para o cara que já no Brasil está enfrentando 50% de tarifa agora. Mas não deixa de ser simbólico muito importante, um símbolo muito importante, né? Inclusive, ontem, o empresariado aqui da Confederação Nacional da Indústria, uma parte importante do PIB brasileiro, ouviu diretamente dos americanos que as tarifas são políticas, portanto, que não existe uma negociação comercial viável, por mais que seja de interesse dos americanos, por exemplo, discutir acesso a terras raras do Brasil, ou a possibilidade da criação de data centers, né, para treinamento de inteligência artificial no Brasil, o próprio mercado de etanol, que é uma demanda histórica dos americanos, tudo isso, claro, interessa. Mas, nesse momento, o que interessa mais é a discussão política, tanto sobre o julgamento propriamente do Jair Bolsonaro, quanto as decisões do Supremo Tribunal Federal de regulação das Big Techs. Esses dois assuntos travam a negociação e o empresariado ouviu que é isso, que tem que voltar ao Brasil e levar para Brasília esse recado ao governo brasileiro. Tanto o empresariado ficou, inclusive, numa situação muito desconfortável, quase de menino de recado, de ter que ir para voltar a Brasília para dizer isso. E dizer uma coisa que, na verdade, o governo brasileiro já sabe e já disse que não aceita negociar com a independência do judiciário. Na prática, Fabiola, a negociação segue travada, mas não há, digamos assim, se novas medidas forem tomadas, como restrição a vistos de autoridades, o que é bastante provável, isso não tem impacto direto na população. Inclusive, o próprio Itamaraty, viu, Fabiola, reservadamente, diz que se ficar nisso, tá barato. Dá para lidar tranquilamente, as autoridades brasileiras vão viajar para algum outro lugar, né? Agora, outras medidas podem impactar, e aí a gente está falando, Fabiola, por exemplo, da Lei Magnitsky sobre os bancos do Brasil. Eu consegui confirmar ontem uma informação que a Folha de São Paulo revelou, de que os bancos brasileiros receberam, sim, uma carta do Tesouro americano cobrando explicações sobre de que maneira essas instituições financeiras estão lidando com as contas bancárias do ministro Alexandre de Moraes no Brasil. Existe uma pressão, os bancos devem ter que responder de que maneira estão lidando com isso, e esse é o primeiro passo, digamos assim, para uma possível sanção aos bancos, caso o Tesouro americano acredite ou interprete que os bancos brasileiros não estão cumprindo as sanções financeiras impostas pela Magnitsky, viu, Fabiola? Eu adoro conversar com a Mari, porque ela é cheia de notícia quente, vai falando e é animada e com cabelos ao vento nesse cenário lindo, maravilhosa. Um beijo, até!
Um beijo para vocês, Beijo. gente. É maravilhosa, beijão. linda. Até. A Mari chegou recentemente no UOL, a gente adora quando ela entra aqui, cheia de energia. Vamos lá, Sakamoto, essa história, né? Ela ouviu aí Eduardo Bolsonaro, empresários inclusive, dizendo o seguinte, é preciso pressionar lá em Brasília, não aqui, né? Então, assim, ele continua insistindo que o resultado tem que sair do Brasil para eliminar o tarifaço. E o tarifaço só vai sair se Bolsonaro tiver anistia. Bom, a análise do Sakamoto no nosso break aqui que acontece no YouTube. Vai lá, canal do UOL do YouTube para você ouvir a análise de Leonardo Sakamoto. É com você, Sakamoto. Do que a Mari trouxe, Fabíola, acho que tem duas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, essa questão que ela falou que tem empresário já defendendo a anistia ao Bolsonaro para responder ao tarifaço do Trump. Gente, empresário defender que o país se submeta às vontades de um governo estrangeiro, ou seja, se renda às vontades de um governo estrangeiro, é muita vira-latagem, é muita coisa de vira-lata. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar que empresários, pessoas importantes para a economia nacional, aceitem dizer amém para a pressão política indevida de um governo estrangeiro, simplesmente por conta dos seus negócios, simplesmente por conta do dinheiro, né? Aí, literalmente, quando isso acontece, quando empresários defendem a anistia contra o tarifaço, eles estão vendendo o seu país. Estão vendendo o seu país. Ninguém aqui está dizendo que está fácil para eles, não. Está super difícil. Mas isso aí é uma coisa que tem que ser colocado na conta não do judiciário brasileiro, não do governo brasileiro e não da população brasileira. É na conta da família do clã Bolsonaro que começou tudo isso. E aí a segunda parte que eu acho importante, Fabíola. Tá todo mundo falando, todo mundo que leu o ofício de Donald Trump está falando, olha, tem questões econômicas, é claro que ele não é burro, ele está forçando coisas atrás, mas ele colocou como primeiro ponto de pauta a impunidade de Bolsonaro. O Trump foi muito claro, o Trump tem repetido isso, o governo, todo mundo está falando. E aí a gente vê muitos governadores falando com o mercado financeiro, falando com empresários em eventos no Brasil, dizendo, não, tudo isso aqui está acontecendo por causa da economia. Pelo amor de Deus! Sabe, e a gente falando, gente, mas pelo amor de Deus, é claro que tem um componente político lá no meio. E eles falando, não, é o governo que não negocia economia, não tem nada a ver com Bolsonaro. Aí chega lá, bate no governo Trump, os empresários batem na porta e falam, meu amigo, desculpa, isso aqui só vai mudar quando o Bolsonaro ficar livre. E aí agora? Senhores governadores bolsonaristas, os senhores vão falar o quê? Que o departamento, que o governo norte-americano está mentindo? Faça-me um favor. Então é o seguinte, não é para bater na porta de Brasília, porque isso significa o quê? Pedir para o governo brasileiro, pedir para a justiça brasileira, para o Congresso capitular diante de uma nação estrangeira. Tem que bater vai na Casa Branca, bate na Casa Branca, se ali os compradores dos Estados Unidos e fala assim, olha, assim não dá, o Brasil vai sair perdendo, os Estados Unidos vai sair perdendo. Agora, não dá para, com isso, pressionar o país para que ele aceite esse tipo de coisa. E ele vai, aí o pessoal, vai Sakamoto aqui, nós. Excelente, Sakamoto. Mas foi dentro do tempo. Foi, por isso que eu estou enrolando aqui um pouquinho, porque acabou. Estamos de volta para quem está conosco na TV. E o Sakamoto estava aqui fazendo uma análise sobre essa pressão que segue ali de Eduardo Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, para que o pai tenha anistia. Essa articulação que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e empresários, inclusive, disseram, né, a Mariana, para que pressione Brasília, inclusive, para essa anistia. Rapidamente, Josias, que a gente tem outras pautas por aqui, como é que você vê essa insistência aí pela anistia e pela absorção do pai para que o tarifaço acabe? Nas relações diplomáticas, tudo é permitido, exceto a interferência de estados estrangeiros na soberania de outras nações. E nós estamos presenciando uma interferência do Trump na economia interna do Brasil. O Trump quer mudar o curso, e ele deixou claro, isso está por escrito, né? Quer mudar o curso de um processo contra o Bolsonaro no Supremo. E, nesse momento, os representantes do setor privado brasileiro, empresários brasileiros, estão nos Estados Unidos porque
houve lá a primeira audiência de um inquérito que corre lá contra o governo americano, e, inclusive, há decisões nesse inquérito que são desfavoráveis ao Trump. Isso vai morrer lá na Suprema Corte dos Estados Unidos. E aí vários empresários foram lá e aproveitaram, Fabíola, ontem estiveram com o secretário de Estado, ou vice-secretário de Estado, Christopher Landau, um assessor direto do Trump, e saíram de lá desanimados, mas ouviram o que já se sabia. O Ricardo Alban, que é o presidente da Confederação Nacional da Indústria, inclusive contou, ele esteve na reunião e falou que esse vice-secretário de Estado americano, o Christopher Landau, disse: a questão é política, não é o tarifaço é político, não é questão econômica. Então, não tem o que fazer. E supõe-se na Casa Branca que o Lula pode interferir no judiciário brasileiro, mas ainda que quisesse e não quer, o Lula não tem como chegar no Supremo e falar: olha, encerra aí esse processo, como diz o Trump, imediatamente, como ele colocou na carta que endereçou ao Lula, né? Então, este é um preço que o Brasil vai ter que pagar. Não dá para submeter a soberania a essa interferência desabrida, desnecessária, inconveniente e inaceitável do Trump sobre o judiciário brasileiro. Assim como o Congresso devia observar esta cena e notar que o simples debate sobre a proposta de anistia, nesse momento, coloca o Parlamento do Brasil de joelhos diante de um Estado estrangeiro que está claramente tentando interferir na economia interna nacional, como que a chantagear exportadores brasileiros para obter como pagamento do resgate a impunidade do Bolsonaro. O Congresso ficar de joelhos diante disso é algo inacreditável, Fabíola. Eu fico muito impressionada como algumas pessoas não ficam admiradas com essa articulação, né? Porque o Brasil inteiro sendo vítima disso, assim, é uma questão da justiça, não tem a ver com como é que vai mudar isso, né? Tem hoje uma reportagem, tá uma chamada, inclusive, na nossa página, da revista Piauí, essa reportagem. E é interessante, fala sobre o Eduardo Bolsonaro. Essa reportagem foi publicada hoje na revista Piauí e que mostra os bastidores inéditos dessa atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O repórter João Batista Júnior acompanhou o deputado durante 5 dias, em Dallas, Miami e Washington. E em quase todas as conversas que eles tiveram, Eduardo falou do pai, do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e da ditadura brasileira. Em fevereiro, quando ele visitava o Texas com a família, Eduardo começou a suspeitar que, se retornasse ao Brasil, ele poderia ser preso. E aí, em dúvida sobre o que fazer, ele ligou para o pai, para o Jair Bolsonaro. E aí, abre aspas, é o que está na reportagem. Eu falei: pai, você me garante que eu não vou ser preso? Você não acha que tem 1%, 2%, 3% de chance? E eu disse: e quem vai me tirar da cadeia? Achei tão interessante essa pergunta dele ligar para o pai, Sakamoto. Pai, você me garante que eu não vou ser preso? Pai, afasta de mim essa cela, né? Quase uma música. Olha, Fabiola, o deputado Eduardo Bolsonaro, né, quando ele foi para os Estados Unidos, quando ele começou a articular nos Estados Unidos com o governo Donald Trump sanções contra o Brasil, ele precisaria saber que isso teria um custo pessoal, um custo humano, tudo isso mais. Neste exato momento, ele está se vendo como um mártir, ele está se vendo como um herói, e ele é tratado como herói, como um mártir, por uma parte do bolsonarismo mais radical, que acha que ele está lá fazendo história, quando ele está lá simplesmente traindo os interesses do seu país, né? Então é o seguinte, o Bolsonaro, ele falou: olha, pode dar problema sim. Bolsonaro não tem bola de cristal, mas respondeu ele dizendo: pode dar problema sim. Né? E aí, porque eles estavam discutindo se ele ficava lá ou não no final das contas. Só que fica parecendo, a reportagem da Piauí está muito boa, vale a pena ler, está muito interessante. Leiam, né? Para tentar entender, inclusive, como é uma radiografia de um golpe continuado.
Porque, na prática, isso é a continuação de um golpe. Tentou-se um golpe em 2022, 2023, não foi possível. Agora, com a ajuda de uma nação estrangeira e com políticos dentro do Brasil e dentro de uma conspiração, busca-se dar sequência a isso, para fazer com que determinado grupo político permaneça e se cristalize no poder a despeito de questões eleitorais. Então, e que ninguém seja punido por isso, por uma tentativa de golpe. Então, o que acontece? O deputado Eduardo Bolsonaro poderia estar sem nenhum impedimento, sem nenhum problema, poderia estar circulando livremente entre dois países, como sempre fez. Só que ele resolveu conspirar contra o Brasil. Ele resolveu conspirar contra os interesses do país, uma conspiração que está gerando perda de milhares de empregos, está gerando perda de bilhões de reais em faturamento, que está fazendo com que o país tenha que se reorganizar de uma forma traumática e rápida para não perder recursos, para não perder dinheiro. E gastando recursos públicos, porque parte das políticas para fazer frente ao tarifaço do Trump passa por isso, por o governo gastar mais para poder segurar determinados setores funcionando. Isso tudo sem comentar as sanções da Lei Magnitsky, que é o quê? A interferência através de uma lei usada contra carniceiros, açougueiros, ditadores, em cima do judiciário, simplesmente porque o presidente de outro país não quer que o seu aliado, que tentou dar um golpe de Estado copiando ele, seja punido. Então, não tem muito o que fazer. A questão é, Eduardo Bolsonaro não apenas fez isso, não apenas cavou, né, o próprio buraco em que ele está, como ele continua cavando. A aposta dele agora está muito no tudo ou nada. Ou isso aqui que eu estou fazendo, e ele já deixou isso claro, ou isso aqui que eu estou fazendo funciona e dá certo, né? Ou talvez eu nunca volte para o país. Lembra na conversa que ele trocou com o Jair Bolsonaro? Ele falou assim, eu vou ter que ficar desculpa usar o palavrão, mas ele usou esse termo, ele falou, vou ter que ficar nessa porra aqui para sempre. Suas filhas vão falar inglês, suas netas vão falar inglês, né? Ele bravo com o pai, né? Então, essa é a situação. Só que, deixando claro, foi ele que plantou essa situação. Não é coisa do judiciário malvado. Ele plantou essa situação.